É isso aí, torcida do Fluminense. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal. A repercussão da grande vitória do Fluminense, o único time na Sul-Americana que vai direto para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, né? Tá muito bem no Campeonato Brasileiro também, na quinta colocação. Vamos aqui, pessoal, com seleção da Sport TV, já deixando os créditos aos canais da Sport TV. Se não é inscrito no canal Torcedor do Flusão, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Tem que ser. Não pode ter uma entrega de 45 minutos somente. Então, muitas vezes se perde uma classificação, mesmo em casa, porque dá aquela relaxada, acha que o jogo já acabou. E o futebol está aí, ele te dá muitos exemplos. O futebol acaba quando o juiz apita. Enquanto o juiz não apitar, tudo pode acontecer durante uma partida de futebol. Quanto ao meu aproveitamento, acho que quando eu cheguei, o presidente, até o Mundial, o presidente me pediu 3 coisas. A classificação na Copa do Brasil, a classificação na Sul-Americana e que nós estivéssemos na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Desculpa, as 3 coisas aconteceram. Boa noite. Bom demais, né? De fato, as 3 aconteceram. Está classificado na Copa do Brasil, está nesse momento em 5º no Campeonato Brasileiro e passou direto na Sul-Americana. Esse era o combinado, ponto. Então, tá certo o Renato, ele cumpriu. Isso valia até a parada, né? O combinado era esse. Até parar, você tem que atingir essas metas aqui. Então, metas atingidas, beleza. Ele podia contar para nós a meta do Mundial, né? Então, meta do fim do ano. Essa daí do Mundial todo mundo meio que já sabe, né? O que rolar, rolou. Eu acho que é. Mas, de repente, nós seremos, com todo respeito a todas as equipes brasileiras, nós seremos as pequenas da Sul-Americana. A gente vai ver essa competição. Sim. Embora essa Copa do Mundo de clubes não se equivale àquele Mundial de final de ano, né? Algo muito maior. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Henrique, só que o Renato fala da Copa do Brasil, e esse era o combinado, tinha que se classificar. Mas ele passou por adversários que não deveriam oferecer tanto risco, né? Tipo a Aparecidense, inclusive foi até vaiado no Maracanã. Era o combinado, atingiu a meta. Mas não tinha tanta dificuldade ali, né? Ou não deveria ter. Então, mas a verdade é assim, Mari, o que ele fala, e eu entendo, por isso que eu gosto do Renato como treinador, é a questão de que ele sabe o que precisa ser feito para o ambiente andar de certa forma corretamente, vamos dizer assim. Então, quando a gente brinca de o Renato não foi viajar para tal lugar, é uma brincadeira, mas já está combinado e não tem... E uma viagem até por recomendação médica não foi feita, né? Exatamente, tem isso também, que eu não lembrei, bom que você lembrou. E está tudo bem, tem um planejamento. E os jogadores entenderam esse planejamento e têm feito. Se pegou a Aparecidense, com todo respeito à Aparecidense, se pegou o Flamengo, se pegou o Vasco, não importa. Tem um combinado, tem um planejamento. E o Fluminense está vivendo disso. Vivendo de bons resultados, vivendo de objetivos e está ganhando cancha. Né? Eu estava olhando agora aqui os adversários do Fluminense no Mundial. Cara, eu ainda acho que mesmo que o Pedro e o Lino falou que talvez o Fluminense já sabe o que vai, deixa rolar, vai ver o que vai dar. O Fluminense tem boa chance. Tem boa chance, só tem o Dortmund. Não, mas é isso que não. Mas eu digo tem o com Roussan, relação ao planejamento é que não vai brigar pelo título, mas... E o Mamelodi. Eu falei aqui, o Fluminense para mim tem totais condições de avançar. E tem uma coisa que eu acho que o Renato traz para esse Fluminense, que é a leveza de ambiente. E isso é muito importante para você alcançar esses objetivos que você falou, mesmo. E, cara, o Renato deve ser um cara, eu não trabalhei com ele, gostaria de ter trabalhado. Ele deve chegar no vestiário, um exemplo. Nós vamos jogar contra a Aparecidense. Quero isso, isso, isso. Com todo o respeito à Aparecidense, e o respeito que você tem para times inferiores tecnicamente, é jogar, fazer gol, golear e se classificar, de certa forma, com leveza, com naturalidade. Eu também tenho essa... Poupar mostra um desrespeito, assim, né? Você não está respeitando o seu adversário, tá com pena. Ao mesmo tempo, tem um planejamento. Então, assim, eu não estou pensando no meu adversário o que ele vai pensar. Eu estou pensando nos meus objetivos. Eu não vou para Bulu-Bulu, lá onde quer que ele for jogar, lá em São José. Eu não vou, não tem problema. Sim. Até por causa da saúde dele. Da indicação médica. Mesmo que não fosse a saúde, ele não fosse, tem um planejamento ali
e tem um auxiliar que vai fazer o mesmo trabalho que o Renato faz. Ontem o Fluminense dominou de ponta a ponta, né? O jogo parecia até sem graça, assim, foi um domínio absoluto do Fluminense. A gente está falando do que aconteceu no meio da semana e jogando também assunto lá para o Mundial depois, mas ainda tem brasileiro e tem um jogaço esse fim de semana. A projeção da rodada desse fim de semana de brasileiro é maravilhosa. Cada time que a gente coloca aqui, eu fico pensando, e brasileiro? O Fluminense vai jogar com o Internacional. Né? Os dois dá para a gente dizer que estão vivendo um momento legal, os dois dá para a gente dizer que podem apresentar bola e tem tudo para ser um dos grandes jogos do campeonato. Acho que o Inter se recolocou na ascendente, né? Se recolocou na ascendente e o Flu já vinha. Antes desse jogo contra o Once Caldas, eu trabalhei em 4 dos últimos 6 jogos do Fluminense, inclusive os 2 jogos contra a Aparecidense. E assim, os jogos contra a Aparecidense era muito claro que tem uma melhora muito sensível do time do Renato para o time do Mano, que é exatamente o que a gente via criticando o Grêmio do Mano Menezes, que era o Fluminense desde a temporada passada, que era um time que quando tinha posse de bola não sabia o que fazer. O Fluminense hoje, quando tem a bola, sabe o que fazer. E a gente vai olhar praticamente o mesmo elenco. Tanto é que o Renato vem conseguindo fazer a recuperação de um jogador que estava até meio que esquecido e que eu acho que é um cara que pode agregar de ser titular muito absoluto do Fluminense na temporada, que é o Hércules, que veio do Fortaleza no ano passado, contratação mais cara do Fluminense. Chegou no Fluminense e não conseguia jogar. Por quê? Ele chegou no Fluminense, qual é a principal característica do Hércules? É um jogador de arrasto, de chegada na área, de presença, forte na marcação também, mas um cara que sabe pisar na área. E ele estava jogando com um técnico que basicamente ele não passava do meio campo. Ele tinha que marcar, roubar a bola e entregar para frente. E proteger a lateral. O Renato não. O Renato é um time que é muito mais propositivo. É um time que privilegia a qualidade técnica dos jogadores. Acho que tem uma questão, o Fluminense ainda defensivamente, principalmente, cede muitos espaços, mas é algo que o Renato vai conseguir trabalhar. Mas o time do Fluminense, com relação à bola no pé, você olha e compara com o time do Mano Menezes, é outra coisa. O que eu acho que o Fluminense ainda precisa encontrar é justamente ter uma regularidade, boas atuações de maneira regular. No jogo contra a Aparecidense no Maracanã não fez um bom jogo, ali até criou bastante, mas a efetividade na frente do gol foi muito baixa. O Fluminense teve um caminhão de finalizações, acho que mais de 25 finalizações, só fez um gol do Keno no chute de fora da área. E no jogo de volta contra a Aparecidense, a postura de um Fluminense que entrou para se retrair e contra-atacar. No segundo tempo, quando saiu para o jogo, enfiou uma goleada. Então, eu acho que assim, o Fluminense tem um caminho ali para ser seguido, de um time que está conseguindo se desenvolver com relação até o que a gente viu do Fluminense nos anos anteriores sob o comando do Diniz, que era um time que quando tinha a bola no pé sabia muito o que fazer, encontrar espaço, criar. A ausência do Cano, obviamente, é muito sentida com relação a esse aproveitamento e efetividade na frente do gol que eu falei agora há pouco. Agora, obviamente, tem pontos a desenvolver, mas eu acho que o Fluminense tem um caminho aí, tem um norte para conseguir seguir. Ficando fora, mas aí, desculpa, Rick, a gente vê outros nomes surgindo, não como substitutos, não como substitutos na responsabilidade também, né? Porque não substitutos diretos, mas ontem apareceram Martinelli e o Serna nesse 2-0 aí. Vão surgindo alternativas para achar um Fluminense sem Cano, né? Aí, que me chama atenção, principalmente nos 2 gols do Fluminense de ontem, era a quantidade de jogadores nesse último terço do campo do Fluminense. No primeiro gol tinha uns 7-8 e no segundo gol a mesma coisa. Então, assim, é o que o Pedro falou. Essa diferença do Fluminense do Mano para o Renato tá aí. Nessa questão de leveza para fazer esse jogo acontecer ofensivamente. E aí tem a questão defensiva, que fica muito vulnerável. Principalmente quando ele joga com esses 2 volantes. São 2 volantes muito móveis, de muita mobilidade, muita movimentação, que pisam dentro da área. No jogo passado, quem fez gol foi o Hércules. Esse jogo foi o Martinelli, que estava na entrada da área. E aí falta alguém, né, com essa consciência tática ali. No jogo passado, ele usa o Bernal, ele não põe o Ganso, então joga Bernal, Hércules e Martinelli. Esse jogo ele tira o Bernal e põe o Ganso. Então, assim, é o Renato tentando, né, sem o Cano. Isso aí. Enfim, se ajeitar sem o menino da ponta que me fugiu lá, o uruguaio. Canóbio. Eu gostei do menino da ponta. Eu tô pensando em alguém da base. E aí o Serna ganhando espaço, porque eu acho que o Serna tem qualidade para isso. Pode ser um cara que pode ser muito bem aproveitado nesse time do Fluminense. Dito isso, é aquela arrumadinha
Você viu, falando nisso, a classe do Renato para pedir reforço? Tá muito educado. Os tempos são outros. Os ares do Rio Meu time é bom, eu tenho um bom elenco. E a fase ajuda também. Não, e também não perdeu ninguém do vestiário, tá todo mundo bem. Mas se puder botar mais algum, né? Isso ele é mestre. Mas até o Cuca tá pedindo. Aliás, falando nisso, vamos para BH. Mas o Cuca tá querendo reforço, mas ele lacrimeja para pedir. O Renato não, o Renato tá... Mas ele já cumpriu todas as metas, tem direito a um presentinho. Acho que sim. Tá na maciota, né? Vamos botar o Rodrigo Rocha na conversa, vamos para BH então, que a gente continua falando do Atlético Mineiro dessa vez. É isso aí, torcida do Fluminense, bora aqui para mais uma notícia. Pessoal, o Fluminense tem interesse no atacante Nico Lopes, ex-internacional. O tricolor procura empresário e também o Nacional do Uruguai para saber a situação do atleta de 31 anos. A imprensa local afirma que bolso só libera com o pagamento da multa rescisória. O Fluminense tem interesse na contratação do atacante Nico Lopes, de 31 anos. O tricolor procurou o empresário do jogador e o Nacional do Uruguai para saber da situação do atleta e do seu interesse em se transferir. Ainda não foi enviada uma proposta oficial e a multa rescisória é de US$ 1 milhão, cerca de 5 milhões. O Fluminense aguarda a resposta de ambos para saber qual decisão tomar. Caso haja um sinal positivo, as conversas podem caminhar para uma proposta. Na imprensa uruguaia, se a notícia que o Nacional só irá liberá-lo mediante ao pagamento da multa. Ele tem contrato até dezembro de 2026. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Martim Charqueiro e confirmada. Caso seja contratado, Nico Lopes seria o 9º jogador estrangeiro no elenco do Fluminense. Se todos estiverem disponíveis e ninguém for negociado, o tricolor terá que fazer um revezamento na sua lista de relacionados. Nico Lopes se destacou no Brasil atuando pelo Internacional. Até hoje, ele é a maior compra efetuada pelo clube gaúcho, onde fez 168 jogos entre o meio de 2016 e o fim de 2019, com 40 gols e 17 assistências. No início da terceira passagem pelo Nacional, o atacante marcou 12 gols em 18 jogos, um número bom, né, pessoal? Em 2024, neste ano começou como titular, mas virou reserva com Martin Lassarte, técnico demitido no fim de março. A partir da chegada do atual comandante Pablo Peirano, Nico Lopes retomou o espaço e voltou o time titular. É isso aí, torcida do Fluminense. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo.